O próprio Noah Yuval Harari, né, que é esse cara que é o pensador do Fórum Econômico Mundial, ele diz que a solução para essa população ociosa, quando, né, tudo for acabar com todos os empregos, né, que a gente está caminhando para isso, que tudo for substituído por inteligência artificial, né, ou por máquina, ele fala, a solução é o quê? Videogame e droga. O cara falou isso publicamente. Então imagina, fala o quê? Deixa os caras jogando videogame o dia inteiro e drogado, viajandão ali, dopado, até o cara morrer. E a gente também, inclusive, vai acelerar isso, porque no Canadá já passaram, né, uma lei de eutanásia assistida, entendeu? Né? Condicionando, tem um pai ali brigando com o governo porque, né, doutrinaram a filha e a filha se inscreveu ali para ser morta, uma eutanásia assistida pelo Estado. E tem político, lá nos Estados Unidos teve congressista propondo eutanásia mandatória aos 75 anos. Bateu 75 anos, o Estado te mata, acabou. Entendeu? Então, essa é a galera que, né, o pessoal, de novo, acha que tá lutando pelo... Não, pô, a gente... Ele fala, pô, usa a droga quando você quiser, né? Faz aí o sexo do jeito que você quiser, né? Só não pode ter filho. Agora, se você quiser transar com animal, com cachorro, né, com planta, faz o que você quiser. Só não pode ter filho. E se der errado engravidar, é só tirar. Exato. Mas isso é liberdade, entendeu? Isso é liberdade. Teu corpo... Isso é liberdade. Enfim, é isso, né, cara? Esse condicionamento que a gente está passando, assim. Mas qual que é a boa notícia? A boa notícia é que os caras, eles têm, né, esses planos, mas, cara, a Bíblia diz o homem pode fazer planos, né? Mas o agir vem do Senhor, né? Sim e o amém. Então, antes da gente entrar nessa parte aí, deixa eu pensar algumas coisas contigo aqui. Então, assim, se isso faz parte de um plano, né? E esse plano ele existe há muito tempo, quando você citou que lá no século XVIII a humanidade tinha ali em torno de 500 milhões de pessoas. Não, eu não... Foi isso? Pessoal, não, 500 milhões de pessoas é o que os globalistas colocaram lá no Georgia Guidestones, naquele monumento, né? Eu não lembro exatamente quanto tinha, né, vamos ver, tentar dar uma busca aqui. Tá. Mas eu acho que era menos de 1 bilhão de pessoas. Não, mas enquanto isso eu vou pensando aqui e para tu acompanhar. Então, assim, se lá atrás a gente tinha números, pô, muito inferiores ao que tem hoje, né? Em torno de 1 bilhão, nós estamos com 8 bilhões. Duas perguntas, né, cara? Por que eles permitiram... 1 bilhão de pessoas. Por que eles permitiram chegar nesse 8 bilhões? Suponho que se eles controlam tudo, porque mas eles não tinham... é interessante. Não, mas eles não tinham a capacidade tecnológica, né? Você precisa de um sistema que se chama tecnocracia, né? Para exatamente... e você precisa ter engenharia genética. Tudo isso eles estavam em processo de desenvolvimento, eles pensavam já. Sim. Mas eles não tinham isso disponível. Então, né? Foi necessário. Foi necessário eles, vamos dizer, né, deixar as coisas irem acontecendo até ter uma massa crítica de tecnologia para conseguir implementar o que eles queriam, né? Mas, né, demora um tempo, né? Apesar que foi muito rápido, né? A gente da Revolução Industrial, principalmente da virada do século XIX para o século XX, o salto tecnológico cara, se você pegar os 10 mil anos antes, né, em um curtíssimo espaço de tempo, você saiu da carroça para a Lua, né, ou para foguete, né, mesmo que a gente tenha, enfim, né. E isso também, o quê? Está ligado com a Bíblia, porque em Daniel, acho que 11, se eu não me engano, fala, né, no 12, nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Então a gente está, mesmo na minha geração, pô, cara, eu cresci com orelhão, com TV preto e branco ainda, você tinha que levantar para, né? Agora, cara... não tinha computador, tu não tinha internet, tu não tinha nada. Disso. E agora eles já estão falando que não, né, e essas coisas que a gente fala hoje, né, o Elon Musk, vamos colonizar Marte, né, vamos ter robô, tudo isso era
Mas o que? Eles estavam condicionando através de novo, da cultura de massa, né? Tá. Para preparar para que também, hoje quando se fala de robô, é natural, né? O robô todo mundo sabe. Agora, isso teve que ser introduzido, né? Entendo. Inclusive a palavra robô vem de robota, né? No húngaro, que é o que chama Capek, que é um autor que escreveu, né? O primeiro cara que escreveu robô vem da palavra robota, que quer dizer escravo. Sim. Literalmente. Então, voltando à questão do trabalho, né? Eles, de novo, a elite, se a gente entender que, por exemplo, né, citei a dinastia lá dos chinesa lá, falava que assim que o imperador ele não pode andar. Literalmente, o imperador tem que ser levado. Todo mundo tinha que levar sempre o cara. Então é isso. O rei Charles aí, né, que era o príncipe Charles, tem gente que bota a pasta de dente na escova dele. O cara, imagina um cara que nunca botou a pasta de dente na sua escova na sua vida. Entendeu? Então é nesse nível que é literalmente os caras quase que os vampiros assim que vivem da energia dos outros. Todo mundo tem que trabalhar para eles, sim, entendeu? Né? Para essa elite. Sim. Né? E sim, a gente, né, aí entra uma coisa mais espiritual que, né, muitos realmente acham que são descendentes de deuses, né? O imperador japonês, por exemplo, né, que inclusive até hoje, né, a Hirohito lá que morreu, todos achavam que eram descendentes eram semideuses, assim, né, que tinham uma linhagem divina, né? Sim. Então eles são melhores do que a ralé, do que a massa, né? Porque eles, afinal de contas, eles têm uma descendência, né, privilegiada, assim, né? Sim. Enfim, isso remonta à Bíblia também, isso Gênesis 6, mas né, Filins, tem muita coisa, né, pessoal? É aí que tá o buraco é muito embaixo, entendeu? É muito embaixo, assim. Mas aí, para eu continuar, então, pô, hoje nós chegamos no mundo de 8 bilhões de pessoas e isso aí, em algum momento, isso vai ter que ser reduzido a números lá para trás de 500 milhões. Segundo eles, né? Só que esse número, se eles conseguirem controlar, e vamos tirar a parte espiritual da cena, né? Tirar Deus, né, da ação, o plano deles tá tudo montado para dar certo. Em algum momento, você tem as máquinas, você não precisa mais desses humanos todos aí. Para reduzir a esse número, não basta só que as pessoas parem de ter filho ou esperar essas gerações morrerem e acabarem. Vai ter que ter uma destruição em massa, vai ter que ter... Como é que é isso aí? Como é que está contado isso no plano? Por isso que eles sempre precisam de uma dialética, de uma polaridade, né? Por isso que o lema maçônico, né, a fênix com uma cabeça para cá e uma para cá, né? Uma cabeça para a esquerda e para a direita, para essa controlar, criar o caos e depois unificar, né? Criar a dialética hegeliana lá de, né, tese, antítese e síntese, né? Num triângulo, né? Então, a vida tá assim, eu quero mudar, né? Então eu crio uma polaridade para criar choque para o quê? Para a gente, não, vamos meio termo. Esse meio termo é sempre onde eles quiseram levar desde o começo, só que, né, ia ser muito esse caminho aqui eles não iam conseguir. Então eles criam um conflito, uma polaridade para que chegue lá para conduzir aonde eles querem, né? Então, se você entender que a Revolução Russa foi patrocinada por banqueiros, então você fala, peraí, como que capitalista, é alguém mais né, capitalista do que um banqueiro, como que o banqueiro promove uma revolução comunista? Mas a estratégia era o quê? Sempre quiseram tomar a territorialidade russa, porque é o que eles chamavam do grande jogo, né? Quem dominar, né, o país de maior território vai controlar toda a Eurásia, né? Então, e era um país o quê? Cristão, era um país cristão ortodoxo. Então a gente também tem que implementar uma cultura ateísta. Então, o comunismo serviu para tudo isso. Então, tem um livro chamado Wall Street and Bolshevik Revolution, que eu tenho aqui também, do Anthony Sutton, que ele tem documentado isso, né? O Trotsky saiu de Nova York com dinheiro do Jacob Schiff, né, de navio, e o Lenin saiu da Alemanha com ouro em trem para
o quê? Pagar a Revolução Russa. Para o quê? Para matar os czares, para acabar, né? Para mudar. E, né, você precisa de muito dinheiro para pagar os revolucionários, para dar roupa, alimentar, comprar arma. Então o objetivo sempre foi o quê? Criar já esse boogeyman, né? Criar essa polaridade entre os ditos países ocidentais e os países comunistas, né? A Guerra Fria, depois da Segunda Guerra, a Rússia estava destruída. Mesmo antes, né, você tem tecnologia sendo dada para a Rússia, industrialização veio dos Estados Unidos para a Rússia. Depois da Segunda Guerra, eles reindustrializaram a Rússia, inclusive deram os planos de tecnologia nuclear, né, para os russos. Então, tudo isso que a gente foi vivendo durante a Guerra Fria foi assim como explicar para o mundo essa corrida armamentícia, né, armamentista entre dois blocos, que, cara, eu acho que o grande plano deles, assim, na cabeça deles, é uma guerra nuclear mesmo, porque é a forma mais fácil de se reduzir população. As outras formas são paulatinas, isso, né? É lento, né? Você vai reduzindo lentamente. Agora, se você quiser realmente reduzir a granel, assim, uma guerra nuclear. Então, mas aí também não inutiliza a terra? Como é que não, por um tempo, né? Os recursos naturais, eu digo. Eu mesmo fui em Hiroshima, eu fui lá no Japão, fui em Hiroshima e Nagasaki. Tem um tempo aí de um que eles chamam do inverno nuclear e tal, né? Obviamente eles têm uma estratégia, né? Nos anos 60 eles tinham uma doutrina, né, militar chamada MAD, que era Mutual Assurance Destruction, tá? Inclusive tem um filme do Stanley Kubrick, que é o Dr. Strangelove, que é baseado nessa doutrina dos anos 60 de destruição mútua assegurada, tá? Que é a ideia. Claro que você tem muita gente em vários escalões no governo que não sabem disso, né? Que estão lutando pelo seu país, mas o pensamento deles. Então você vê por que os bilionários do mundo estão fazendo bunker, né? O Mark Zuckerberg comprando lá no Havaí, lá um bunker gigantesco, Peter Thiel, bunker na Nova Zelândia, né? O Bill Gates fazendo um navio para ficar, né? Se eu não me engano, é movido a hidrogênio. Não sei quantos. Uma fortuna o navio deles, daí também pode dar. Para o quê? Para o cara, né, ficar móvel assim pelos oceanos, não ficar, né? Porque, cara, se chegar, né, realmente, a ideia deles é isso. E já tem, assim, por exemplo, as sementes todas estocadas lá na Noruega, num cofre de sementes, né? Já tem uma ideia, assim, de restartar a humanidade, né, com esse número reduzido e com inteligência artificial, né, com manipulação genética, né, toda a engenharia genética. Então, qualquer questão de, por exemplo, radiação, né, qualquer efeito colateral, você teria já tecnologia para, vamos dizer, remediar essas questões, né? E nisso então, viria numa terceira guerra mundial, que aí volta aquela profecia lá da previsão de 3 guerras, né? Que não é nem uma profecia, na verdade é uma intenção. Uma né? intenção, porque, sim. Mas é isso, né? Deles realmente ter um mundo completamente controlado só por eles, né? Sabe?